Amém. A graça e a paz, queridas. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Passaram bem de ontem? Quem não estava aqui ontem? Uau, sejam bem-vindas. Temos um bom grupo. Ontem nós meditamos sobre o significado da palavra atitude e também que a atitude é a parte visível da nossa fé. Então, se nós cremos, isso será evidenciado pela transformação do nosso cotidiano, das nossas decisões, da maneira como nós tratamos as outras pessoas, da maneira como nós interagimos com o próprio Deus. Então, a gente lê o texto de Tiago, que fala sobre a nossa fé sem obras ser morta. A nossa fé sem uma atitude coerente com a nossa fé, ela simplesmente é inútil, né? Então, a gente estava falando sobre isso ontem, que nós não fomos apenas salvos em Jesus Cristo, mas que Ele nos outorgou o Espírito Santo a fim de que a pessoa dele, o caráter dele, seja forjado em nós. E nós, reconciliadas com Deus, tenhamos então em nós restaurada a imagem e semelhança do Eterno que foi corrompida por causa do pecado. Então, esse é o resumo de ontem para você que não esteve. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo, em Josué capítulo 2. E hoje nós vamos aprender com muitas atitudes de uma mulher. Josué capítulo 2, nós vamos ter uma leitura bíblica extensa. Então eu peço que você se concentre nessa leitura, ela é importante. E eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. A minha versão pode estar um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma palavra de Deus. Amém? Apenas numa linguagem mais acessível. Josué, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Sion, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e a de suas famílias. Os homens responderam: ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade.
Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Vamos até aí. Essa mulher, Raabe, foi citada no texto que nós lemos ontem. Ela é arrolada como testemunho de fé que a fez agir dessa maneira que ela está agindo. E é tão interessante que a gente vê uma sequência de atitudes de Raabe que salvaram toda a sua casa. Não salvou só a própria vida dela, mas mudou o destino dela mesma e de toda a sua família. E é tão interessante que quando a gente começa a olhar essa história, a gente pensa assim, gente, mas ela era uma prostituta. E ela começa a história mentindo. Que tipo de sugestão que você está dizendo para a gente, Helena? Eu estou querendo dizer que a justiça de Deus é maior do que a nossa. E não cabe a nós reduzirmos aquilo que Deus está fazendo à nossa própria opinião sobre o que é justiça. Lembre-se do que eu falei ontem. Deus inventou o conceito de justiça, né? E em alguns capítulos da Bíblia, a gente vê algumas histórias bem enigmáticas e curiosas. Por exemplo, a gente vê Davi se fingindo de louco, fica babando para não ser morto, né? A gente vê também histórias interessantes e dramáticas, como a de Tamar, que era nora de Judá, e que o primeiro marido morre, o segundo marido morre, e Judá promete à sua nora: não, espera um pouco, porque o meu filho mais novo será dado a você em casamento, porque tinha a lei do levirato, né? Ele tinha que constituir descendência para os seus irmãos. E aí Judá não cumpre a sua palavra, e Tamar tira as vestes da sua viuvez, se senta à beirada do caminho com o rosto coberto. Judá a toma como por uma prostituta, a toma, ela pega algumas coisas dele como penhor, volta a colocar as vestes da sua viuvez e ela engravida do seu ex-sogro. E uma história doida. E a gente pensa, meu Deus, que escândalo. Nós com a nossa justiça própria, né? Mas Deus olha para Tamar e o próprio Judá pronuncia com a sua própria boca: você é mais justa do que eu. Então, Deus tem uns caminhos aí que ele usa, e é tão interessante que ele inclui Tamar na genealogia do Messias, ele inclui Raabe na genealogia do Messias, e ele inclui Ruth, uma moabita, vinda de um povo amaldiçoado, na genealogia do Messias. Então Deus está querendo dizer muito claramente: eu vou usar as coisas que o mundo despreza, eu levanto quem eu quero, eu abato quem eu quero, e eu não entro nas caixinhas que vocês fazem para mim. Agora, é tão interessante que, apesar dessas mulheres serem títulos pesados, né, prostituta, é tão interessante que todas elas estavam realmente perseguindo a justiça. Elas estavam querendo o que era o certo. Então, muita calma nessa hora aí, você que está pensando: então tá bom, os fins justificam os meios, né, Helena? Então, posso contar uma mentirinha, né? Não, não é bem assim, não.
A palavra deixou muito claro para a gente por que essas mulheres assumiram a atitude difícil, corajosa que elas assumiram. E hoje, olhando para Raabe, a gente pensa, né? Os homens foram espionar a terra, ver se ela era segura ou não. E tem um lugar bom para você ficar sabendo das coisas, é na casa da luz vermelha, né? Por quê? Porque ela é muito frequentada por homens. Lá tem muitas mulheres, mas ela é muito frequentada por homens. E homens que falam sem nenhum protocolo na casa das prostitutas, né? As notícias correm na casa da prostituta. Então, eu acho tão interessante nesse texto que me chama a atenção que esses dois espiões de Israel foram justamente na casa de Raabe. Eles não estavam procurando mulheres, mas eles foram no lugar onde as coisas aconteciam. E a gente viu claramente nas primeiras palavras de Raabe que aconteciam mesmo, porque ela já sabia de tudo que o povo de Israel estava fazendo. Porque tinha telefone, porque tinha Facebook, tinha telegrama, não? As notícias corriam dentro da casa de Raabe. Os homens que entravam ali traziam as notícias. E de ouvir as notícias, ela falou, estamos todos apavorados. Porque nós sabemos que vocês estão vindo aqui, é porque Deus vai entregar essa terra para vocês, né? Agora, o que me chama a atenção é que aquilo que Raabe ouviu fez ela temer a Deus. Ela não estava temendo, gente, o exército de Israel apenas. Ela estava temendo a Deus. Não, Helena, mas o texto está dizendo que eles ficaram apavorados, porque ela ouviu dizer tudo o que Deus fez através dos israelitas. E ela declara com a sua boca, ela declara, porque eu sei que o seu Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Gente, se nós soubéssemos o poder que tem as nossas palavras, a nossa atitude está totalmente conectada à palavra que sai da boca. Não adianta você parecer boazinha e quando você abre a boca, você mata. Você parece tão doce, mas assim, meia dúzia de palavras você expõe a nudez do outro. Em meia dúzia de palavras, você reduz o outro a pó. Em meia dúzia de palavras, você enfia uma estaca no coração da sua irmã. Em meia dúzia de palavras, você desacredita seu filho, você humilha seu marido, você desacata e desonra seus pais. Então a palavra ela é poderosa. Deus criou todas as coisas pela palavra. E Ele compartilhou conosco essa riqueza. Nenhum outro animal criado no reino fala. Não do jeito que nós falamos. Fruto de um pensamento articulado. E nós também criamos e destruímos pela boca. Não podemos criar as coisas visíveis que nós vemos como Deus o fez, mas nós podemos criar um ambiente de paz, de alegria, de fé, ou nós podemos criar um ambiente de morte, de destruição, de desmotivação. Nós podemos gerar com a nossa palavra angústia, dor, depressão. Poderoso isso, não é? Gente, Raabe, quando ela abriu a boca para declarar, porque eu sei que o seu Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, foi aí que a mão de Deus, ela traz a mão de Deus sobre si. Ela se coloca debaixo do senhorio do Todo-Poderoso.
mesmo ela não sendo do povo escolhido, do povo eleito, do povo forjado para isso. O povo de Deus era Israel. Aquela mulher não pertencia ao povo de Israel. Mas pela palavra dela, ela passa a pertencer. Quando você vai lendo o desfecho da história, você vê que toda a casa de Raabe foi abençoada. Não apenas a vida dela, ela não poupou apenas a própria vida. Ela poupou a vida do pai dela, da mãe dela, dos irmãos dela e das famílias dos irmãos. E não só isso, eles passam todos a habitar no meio do povo de Israel, a andar junto com o povo de Israel, e ela se casa com Salmão. Ela se casa com um homem de Israel. E ela se torna a mãe de Boaz, o resgatador de Ruth. Que história, gente. Ruth é outra, que pela palavra, né? Onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Ruth era amaldiçoada. O povo de Moabe era amaldiçoado. Descendiam de Ló, de uma relação incestuosa com suas filhas. Era um povo, diante dos olhos de Deus, um povo amaldiçoado. Mas a palavra que saiu da boca de Ruth mudou seu destino. A palavra que saiu da boca de Raabe mudou seu destino. Qual é a atitude das nossas palavras, minha querida? O que nossas palavras têm gerado no mundo espiritual e no mundo físico? O que nós estamos criando com a atitude das nossas palavras? Porque, gente, nossas palavras são uma atitude, são um posicionamento, são uma postura. Mas às vezes a gente não precisa nem de falar. O seu olhar diz tudo. O que a nossa comunicação, verbal ou não verbal, está produzindo? Está produzindo em nós mesmos, para nós mesmos? Está produzindo no nosso ambiente familiar, que a primeira leva que foi diretamente atingida pela decisão e pelas palavras de Raabe foram a sua casa. Às vezes a gente tem coisas muito difíceis que a gente vive em família. No ambiente familiar, a gente tem os nossos desafios. Mas aí, você vai fazer coro com o diabo? Ou você vai ser uma cooperadora do céu? Você vai ficar repetindo? Você vai deixar o diabo usar sua boca para amaldiçoar seu filho? Para falar, eu não aguento mais esse menino? O que eu fiz para merecer? Que inferno! Essas coisas que saem da sua boca. Essa casa é um inferno. Quantas mulheres, quando estão iradas, falam exatamente o que o diabo quer criar. E não se engane, nós criamos o ambiente com as nossas palavras. Abre a boca para falar mal do marido. Fala mal dele não, minha linda, foi você que escolheu. Alguém aqui casou obrigada, gente, com a arma na cabeça? Forçada a dizer sim, diga sim. Às vezes sua mãe falou, não casa com ele não. Sua avó falou, não casa. Seu líder falou, não casa não. Você falou, eu vou casar se ninguém me manda. Agora chupa essa manga, linda. Agora vai orar, jejuar, né? Fazer dar certo, fingir demência. Vai, não estou vendo nada. Agora vai criar outra palavra, porque entrou pelo caminho da desobediência. Vai querer agora causar mais dano. Mas quantas mulheres vão lá, vai na mãe, né? A mãe está lá inocente. Vai lá, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, fulano me fez aquilo outro. A sogra vai tomando ódio do genro. O que você ganhou com isso? Nada. Só uma animosidade. Aí faz as pazes com seu marido, fica tudo bem, entra numa fase boa e a sogra está trabalhada no ódio.
Porque foi você lá que plantou no coração dela. A amiga, né? A amiga. Ô, gente, essa história repete. E eu estou vivendo o suficiente para ver que ela repete. O diabo não tem novas estratégias. Só os trouxas que caem. Desculpa. Mas a melhor amiga vai lá. Ou então o marido bom, né? Ai, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido é isso, meu marido... Começa a elogiar bastante o seu marido para a sua melhor amiga, que tem um casamento péssimo. A história já está desenhada, gente. Quanto casamento acaba aí porque virou amante da melhor amiga? Tem conversas que a gente não tem. O que acontece dentro do seu quarto é problema seu. O que o seu marido faz com você é problema seu. De bom e de ruim. Ah, mas ele está me batendo. Então vai na polícia, linda. Não vai para amiga, não vai para a sogra, vai para a polícia, é crime. Violência doméstica é crime. Aqui também, né, gente? Ah, bom. Você não está lidando com uma pessoa com temperamento difícil, você não está lidando, você está lidando com um criminoso. Ok, gente? Não, mas ele vai melhorar, Helena. Não vai não, bem. Ele vai te batendo até te matar. Mas tem gente que fica numa relação abusiva, não conhece outro tipo de relação, precisa de ajuda psicológica e pastoral. Não é isso que a gente está falando aqui, gente. A gente não está falando do psicopata, não. A gente está falando de um marido comum, um homem normal, que tem qualidades e também tem seus defeitos, que não é te dar um soco na cara, ok? Tem falhas de caráter, às vezes acomodado, às vezes preguiçoso, às vezes mentiroso. Ruim demais. Mas você falando mal e expondo a nudez do seu marido, você vai resolver alguma coisa? Não. Procura alguém que pode te ajudar efetivamente. Mas não sai expondo a nudez do seu marido por aí. Quanta coisa ruim a gente constrói no nosso casamento pelas palavras que nós dizemos ao cônjuge ou aos outros sobre o cônjuge. Eu conheço mulher que só espera as amigas reunir e ela começa a humilhar o marido publicamente. Ah, o fulano, em tom de brincadeira. Ah, o fulano, fulano não faz nada não, fulano é devagar, quase parando. Não parece ofensivo, mas é. Mas era brincadeira. Brincadeira tem que ser engraçado para as duas partes. Quando só uma parte está rindo e a outra está calada, isso é abuso, isso não é brincadeira. E quanta coisa vai entrando pelas palavras. Nós não declaramos a verdade de Deus dentro das nossas casas, mas declaramos as mentiras de Satanás. Nós não emprestamos a nossa boca para profetizar vida, profetizar restauração, profetizar recomeço, profetizar reconciliação e perdão, mas nós abrimos a boca para reclamar, para amaldiçoar, para desfazer daquilo que o outro faz, para ridicularizar o outro. Gente, seja filho, seja marido, seja mãe, seja pai, seja irmão de sangue, seja uma amiga próxima, nós fomos chamadas para sermos abençoadoras e para declararmos a verdade de Deus nos nossos ambientes. Isso é uma atitude que cura, uma atitude de vida. É uma atitude que traz a restauração, traz a bondade, a mão de Deus sobre os nossos lares, sobre o nosso trabalho. Não adianta, para de amaldiçoar seu patrão. É desse trabalho que você ganha o seu pão. Abençoa. O Senhor fala, abençoa e não amaldiçoa. Não amaldiçoa. Tem crente que fala assim, eu vou julgar uma maldição. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. É um personagem, tá, gente, de um ator brasileiro que vestido de vampiro, fala, eu vou lhe pichar uma maldição. E tem crente que faz isso e pensa que está fazendo isso em nome de Deus. O Senhor manda a gente abençoar os inimigos. E tem gente, sabe, querendo fazer a feitiçaria gospel. Não é porque você pega o gospel e anexa, entendeu? Que santifica a feitiçaria. Feitiçaria é feitiçaria. Quando você sai amaldiçoando as pessoas, isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Isso é feitiçaria.
E o Senhor quer passar em revista os nossos lábios, meus queridos. O que está gerando? Quais as palavras que estão saindo da nossa boca? O que você fala sobre o seu marido? Edmé Williams, uma referência na minha vida, uma vez ela me ensinou uma coisa, eu nunca mais tirei isso da cabeça. Ela falou assim: tudo que você chora em cima, brota. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca enquanto você chora. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse: meu Deus, é mesmo, né? Porque às vezes você está chorando e fala: oh Deus, restaura, Senhor. Oh Deus, reconcilia, Senhor, cura, Senhor. E tem hora que você está chorando: oh Deus, eu não aguento mais, Senhor. Estou tão cansada, Deus. Esse menino me dá trabalho demais. Eu não aguento mais esse marido. Cuidado, vai brotar. Cuidado com as suas palavras, minha querida. Raabe primeiro tem a atitude de acolher esses homens e esconder esses homens. Depois ela tem a atitude de declarar com a boca dela que eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu, Deus embaixo na terra, e Ele vai entregar essa terra para vocês. E a terceira posição dela é pedir, interceder pelos da sua casa. O que nós podemos fazer para que a gente seja preservado da nossa destruição? Perceba, gente, antes de Raabe ter atitude com as palavras, ela teve a atitude de proteger o que era certo. Ela sabia quem era o rei de Jericó. Nós estamos na casa da luz vermelha, ela sabe de tudo. Ela sabe que era um povo ímpio. Gente, porque Deus não estava apenas entregando a terra de Jericó para o povo de Israel aleatoriamente, não, gente. Todos os lugares que Deus entregou ao seu povo, Deus estava agindo de uma maneira bilateral. Ele estava trabalhando nos dois lados. Ele estava dando ao seu povo uma nova terra para habitar, mas ele também estava executando juízo, igual ele fez no Egito. Cada uma das pragas do Egito corresponde a uma divindade do Egito. Então, cada uma, Deus podia ter inclinado o coração de Faraó na primeira vez para tirar o povo logo sem sofrimento? Podia, mas ele tinha um outro propósito. Não era só libertar o povo de Israel, mas era trazer juízo sobre os egípcios. Porque eles tiveram ali 400 anos dentro do seu território, um povo que abençoou o povo egípcio, começando com José. Como José abençoou o povo egípcio. Como eles tiveram oportunidade de conhecer o Deus dos hebreus, mas eles não quiseram conhecer o Deus de José, nem o Deus dos hebreus, eles quiseram continuar com a idolatria deles, e Deus estendeu misericórdia por 400 anos, permitindo que o seu povo habitasse no meio deles. E eles se converteram, se arrependeram? Não. Então Deus, ok, chegou o nosso acerto de contas. Ele foi cumprir a promessa que ele fez para Abraão, antes mesmo do povo de Israel ser fundado. Ele falou: eu vou te dar uma descendência poderosa na terra, e eles vão descer ao Egito, e eles peregrinarão no Egito por 400 anos, mas eu vou intervir com mão forte. Gente, é lindo. Quando você lê a Bíblia, as coisas são profetizadas, são cumpridas, são profetizadas, são cumpridas. O Senhor é fiel para cumprir tudo que Ele fala. Mas Deus não entra apenas para cumprir a promessa que Ele havia feito a Abraão, mas Ele entra também para executar juízo. Chega o tempo, gente, que a medida da impiedade transborda e Deus entra para executar juízo. Deus nunca executa juízo sem estender antes misericórdia, sem enviar o profeta. E aquele povo estava ali, gente, com os seus hábitos, com os seus costumes.
Apesar deles também precisarem de ser endireitados, forjados novamente, porque tinha muito do Egito dentro deles, né? Deus teve que tirar eles do Egito, levar eles lá para o Sinai e dizer, olha, vocês não vão adorar mais nada, mais ninguém. Vocês viram isso lá no Egito. Mas somente ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então Deus foi muito didático com o seu povo. Mas de qualquer forma, aquele povo egípcio não queria saber de adorar um Deus apenas. E Deus endureceu o coração de Faraó para que o juízo chegasse. E quando a gente olha a maneira de Deus agir, não é diferente aqui na história de Raabe. Certamente chegou a abominação de Jericó, transbordou. Como ele fez na execução do juízo em Sodoma e Gomorra, transbordou a impiedade e Deus vem com juízo. Deus mandou anjos para aquela cidade, eles quiseram violentar os anjos. Agora Deus manda os espias para essa terra. E Raabe sabia o que ela tinha que proteger. E você sabe o que você tem que proteger? Ou você está abraçando os conceitos desse tempo? Quais os valores que você tem protegido dentro da sua casa? Ah, Helena, mas é difícil demais nadar contra a correnteza. Ninguém falou que ia ser fácil. Fazer o que é certo dá trabalho, gente. Agora, não somos enganadas, não. Jesus falou que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida. A porta que é fácil de passar por ela é a larga, gente. É a que vai para a perdição. A gente tem que tomar uma decisão de proteger o que a gente tem que proteger dentro da nossa casa. Guardar bem guardado o que a gente tem que guardar dentro da nossa casa. Naquele momento, aqueles espias eram a esperança de Raabe. Principalmente, gente, porque se eles morressem nas mãos do rei de Jericó, a ira do exército de Israel ia se inflamar não sei quantas vezes mais. Eles iam vir com tudo para cima de Jericó. Mas Raabe, ela soube esconder, guardar, preservar aquilo que, ou aqueles que iriam ser instrumento de salvação para ela e para a família dela. Mas você permite que qualquer lixo entre na sua casa através da televisão, né? Você acolhe a injustiça. Porque hoje, a televisão pode ter um tanto de conteúdo interessante, mas a perversão está presente em praticamente todo o conteúdo. E a gente acha, tem nada a ver. Tem nada a ver. Vou impedir meus meninos de viver? Deixa os meninos divertir. Quanta porcaria está vindo em forma de desenho animado. Mas você nem sabe. Não para assistir. Não para filtrar. Não, é desenho animado. Não se engane, gente. O diabo não está brincando de ser diabo, mas muitos de nós estamos brincando de ser crentes. A gente não tem cuidado com aquilo que entra dentro da nossa casa. A gente não guarda valores. A gente não guarda, não preserva aquilo que pode nos salvar. No caso de Raabe, eram 2 espias. No seu caso, por exemplo, pode ser a comunhão à mesa. Não tem nem mesa, Helena. Então compra. Vende a televisão e compra a mesa. Ai, Helena, mas isso é muito radical. Gente, se você quiser que os seus filhos cresçam na presença do Senhor, você vai ter que ser radical. Não com seus filhos, mas com o inferno. Você vai dizer, aqui não, Satanás. Aqui quem manda sou eu, aqui o trono é do Senhor, você fica do lado de fora. Quantas famílias não se assentam ao redor da mesa? No lugar da mesa é o lugar da comunhão. É o lugar da mesa, é o lugar da cura. O lugar da mesa é de você perceber que o menino está com um olho estranho. É de você perceber que o papo está estranho. E não é para você abrir a sua bocona e falar assim, que absurdo, eu não admito que fala isso na minha casa. Não, deixa ele abrir a boca para você saber quais são as ideias que estão na cabecinha dele.
E aí você interfere não com a sua opinião, você vem com a palavra de Deus. Ah, Helena, mas será que eu vou saber? Vai estudar, né, linda? Vai estudar. Vai pedir o Espírito Santo, sabedoria do alto, estratégia. Porque não pense você que eu e você convencemos os nossos filhos pelo nosso argumento. Eles ganham da gente rapidinho. Eles são escolados no argumento. E já vem com a teoria pronta. Por quê? Porque o mundo não está brincando, eles estão discipulando os nossos filhos. Eles estão na escola sendo discipulados, aprendendo matemática, português, lê do engano. Eles estão aprendendo matemática, português e outras coisitas más. É para tirar da escola? Não. É para discipular eles no caminho do Senhor. É para não faltar o seu discipulado, a sua oração. Chama o menino, ora nos ouvidos dele. Senhor, eu estou abençoando fulaninho aqui, ó. Senhor, coloca um filtro nesses ouvidos da sabedoria do alto. A sabedoria de Daniel, Senhor, coloca sobre o fulaninho, para ele saber que ele não precisa de se empanturrar com as iguarias desse mundo. Profetiza sobre o seu filho. Põe a... Helena, mas a vida é tão corrida. Então tá bem. Então pode entregar para Satanás, seu filho. Vocês estão entendendo, gente? Raabe teve uma atitude que pôs a cabeça dela a prêmio. Se aqueles guardas do rei de Jericó encontrassem esses espias, você acha que é só os espias que iam rodar? Não, gente. Raabe e as meninas lá da Casa da Luz Vermelha também iam rodar todo mundo. Isso é traição. Como é assim que você esconde? Ela pôs, sabe? Ela tomou uma atitude arriscada para proteger aqueles que poderiam ser salvação e livramento para ela e para a família dela. Mas nós não queremos nos arriscar. O que vão pensar de mim? Como é que vai ficar minha reputação? Vão pensar que eu sou uma mãe incompreensiva, dura, radical. Eu quero que meu filho me ache legal. Deixa eu te falar. Seus amigos, seu filho tem muitos amigos. Mãe, ele só tem uma. Uma vez eu virei para minha filha e falei assim, sou sua amiga, não. Sou sua mãe. Eu acho que o status é um pouco maior. Meu amor também é um pouco maior. Sabe, suas amiguinhas são lindas. Elas vão durar na sua vida durante uns 6 anos. Depois que eu morrer, o meu nome vai estar na sua certidão e na sua carteira de identidade. Não vem me colocar no pacote das amiguinhas, não. Não sou amiguinha, não. Sou sua mãe. Mas a gente quer ficar legal, né? A gente tem um problema de autoestima, gente. Minha mãe, quando eu falava para ela assim, não vou te amar mais. Nunca mais te amo. Mamãe, não tem problema, não. Me obedece. Me dava um ódio. Minha mãe não queria que eu... Declaração de amor, ela queria que eu obedecesse. Agora, hoje as mães ficam assim, o menino está batendo na cara delas, se ama mamãe, oh, não faz isso com mamãe te ama tanto, pá, na outra. O que está acontecendo, gente? Vai curar seu problema de identidade aos pés de Jesus. Quando nós somos reconciliadas com Deus, a nossa identidade é curada, é realinhada. O que o coach não pode fazer por você, o sangue de Jesus faz. E caminhar com Deus vai te transformando, vai te sarando. Você vai deixando, sabe, os petecos para trás, a rejeição para trás, o abuso para trás, vai ficando tudo para trás. O coach te dá um band-aid para um câncer. Dura um tempo. Agora, o evangelho é poder de Deus para te libertar. Então, fica essas mães sem identidade e os filhos manipulando. Não vou te amar. Fulano falou que não vai me amar. Ô, minha mãe. Não queria meu amor. E hoje ela tem todo ele. Ela só queria minha obediência. E até hoje ela tem minha honra. E quantos filhos que foram tão mimados, tão protegidos e tão amados. Coloca os pais no asilo. A gente tem que aprender, gente, com os erros da nossa geração. Sim, nós temos que ser flexíveis, ouvir os outros.
A geração da minha mãe, muitas vezes, foi dura demais. Não ouvia. Ok. Mas vamos pegar um meio termo, pelo amor de Deus, um equilíbrio? Porque a gente sai de um extremo e vai para o outro. O Senhor é equilíbrio. Por isso que a gente precisa de sabedoria do alto. A nossa não serve. Por isso que nós precisamos, Espírito de Deus, me dá, Senhor, sabedoria para eu lidar com o fulano. Porque tem isso também. O fulano não é o ciclano. O que funciona para um filho não funciona para o outro. Então nós precisamos de sabedoria do alto. Mas a gente pede nada. A gente escuta a psicologia, escuta os coaching, mas não escuta Deus. A gente não pede sabedoria do alto. Senhor, qual que é a estratégia para fulano? Porque ela é única. É uma filha única. Eu tenho 4, mas cada um, gente, são como os dedos da mão. Cada um de um jeito. O que serviu para um não serviu para o outro. O que deu super certo com um, o outro foi diametralmente o contrário. E eu aprendi isso da pior forma. Então, a gente precisa de buscar a sabedoria do alto e falar, Senhor, me ensina. O que eu tenho que proteger aqui na minha casa que eu não estou protegendo? O que eu tenho que ser flexível e o que eu não posso flexibilizar de jeito nenhum? Me dá sabedoria. Que tipo de conteúdo dentro da minha casa vai valer? Porque, gente, dentro da sua casa, você que manda. Nossa, Helena, que discurso ditador. Quem paga a conta, querido? Agora, quando Deus dá domínio na nossa mão, não é para a gente abusar. A autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade, ela protege. Para que foram estabelecidas autoridades entre os homens? Por exemplo, a polícia. A polícia, some com a polícia da face da terra. O que vai virar? O caos. Lá no Espírito Santo, há uns anos atrás, antes da pandemia, a polícia do Espírito Santo entrou de greve. Gente, com uma semana, a bandidagem estava reinando. Cidadãos tidos como cidadãos de bem, tinha nenhum antecedente criminal, estava entrando dentro das lojas e saqueando as lojas. Porque faltou autoridade. Agora, quando um policial bate em alguém, ele está usando autoridade? Não. Ele está abusando da posição de autoridade com autoritarismo. Deus quer nos dar autoridade. E a principal característica da autoridade é protetiva, não é abusiva. O abusivo é o autoritarismo. Mas muitas vezes nós vamos ter que levantar a voz de autoridade. Não, filha, aqui em casa não. Aqui em casa não é esse o nosso hábito, não é isso que eu e seu pai acreditamos. Não. Mas aqui também é minha casa. Sim, essa é a sua casa. Você faz parte dessa família, mas os responsáveis por essa família sou eu e seu pai. Quem vai proteger essa família sou eu e seu pai. Quem vai prover essa família sou eu e seu pai. Você pode não gostar disso, ok? Quando você tiver a sua família, onde você vai prover, você vai sustentar, você vai formar, você vai escolher o seu parceiro para formar essa família, aí você toma as decisões que você quiser. Mas dentro desse ambiente familiar, são essas as decisões, são essas as regras. Mas quantas vezes nós mesmos chamamos o mal para dentro de casa, nem para ficar bem com os filhos, não. Porque a gente gosta. É tempo de a gente fazer uma revisão, gente. Não vale mais a gente falar para o nosso filho assim, olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Vive primeiro a vida diante de Deus. E depois ore pelo seu filho, para que ele tenha um encontro com Deus. Porque filho de crente não é crente. Filho de crente não é... Mas meu filho nasceu num berço evangélico. Quem evangelizou o berço, gente? Ele se tornou evangélico?
Ô, gente, se a gente nasce num lar cristão, isso é um ambiente maravilhoso, porque você vai ter acesso à verdade cedo. Mas os filhos de crente precisam de nascer de novo. Deus não tem netos. Não pense você que o seu filho está na igreja, que ele nasceu de novo. Ele precisa nascer de novo. E nós que um dia geramos com o ventre, nós precisamos agora gerar com os joelhos. E quando os nossos filhos fizerem escolhas diferentes daquelas que nós almejamos, trabalhamos, fizemos de tudo para evitar, mas eles escolheram, saiba, eles vão colher sozinhos a consequência das escolhas deles. A gente continua na intercessão, isso não passa nunca. Enquanto a gente está vivo, a gente vai orar pelos nossos filhos, vai profetizar sobre os nossos filhos. Eles podem ser independentes, donos dos próprios narizes, pais e mães. Nós vamos continuar abençoando, pondo a mão na cabeça deles e pedindo: Deus, muda essa mente, não deixa essa alma se perder. Mas você tem que entender que o momento de fazer escolhas pelos seus filhos é quando eles são pequenos, pré-adolescentes e adolescentes. Depois, quando eles se tornam adultos, eles vão fazer escolhas. E a gente fica torcendo para que eles escolham o Senhor. Para que a vida de Deus entre neles. E que eles não sejam enganados por Satanás. Então trabalha, minha linda. Trabalha e chora em cima da semente certa. Raabe acolheu, protegeu o que era certo. Ela sabia muito bem discernir quem era o vilão e quem era o mocinho naquela história. Ela sabia muito bem que aqueles espias que estavam ali, eles estavam sendo enviados através de Josué pelo Deus verdadeiro, que entregaria aquela terra a eles. E ela ficou do lado certo. Ela protege esses caras, ela indica um lugar de fuga para eles, ela dá escape para eles. Ela declara com a boca dela, e eu não vou me demorar nisso, que a gente já falou sobre a palavra. Ela cumpre tudo aquilo que ela se propôs. É isso que trouxe a salvação para a casa de Raabe. Ela trouxe todo mundo para debaixo do teto dela. Eu fico imaginando se aquele pai, se aquela mãe, se aqueles irmãos entenderam alguma coisa. O que é? É para ir para sua casa? Eu nem sei se a mãe e o pai dela tinham uma relação boa com ela. Porque normalmente os pais das prostitutas não se orgulham disso, né? Eu nem sei como é que era a relação daquela família com essa moça. Mas o fato é que, quando o muro caiu, a casa dela não caiu. É tão interessante que uma coisa que a gente não presta atenção é que a casa de Raabe estava construída na muralha. A casa dela estava no muro da cidade. Inclusive, foi isso que deu escape para os espias. Eles descem pela janela para o lado de fora da cidade e ela deixa uma marca, né? Um pano carmesim. Uma sombra daquilo que estava para se manifestar para a nossa libertação. O sangue carmesim. E eu fico imaginando quando aquele povo começou a rodear, o exército começou a rodear as muralhas. Aqueles espias viam o pano lá. Eu fico imaginando, gente, eles tudo caladinho, marchando. Ah lá, a casa de Raabe. É verdade, a gente tem um compromisso com ela. Temos que livrar Raabe. Cada volta que eles davam, as muralhas ruíram. Mas, de alguma forma, a casa de Raabe não. Eu gosto de imaginar na minha mente, sabe, gente? Tudo em volta derrubado e a casa de Raabe protegida. Porque antes que o exército de Israel entrasse lá na casa, Deus, na hora que derrubou o muro, poupou a casa de Raabe. Essa família vem toda para dentro do povo de Israel. E o plano de Deus sobre Raabe não era só salvá-la, salvar a sua família, mas colocá-la na linhagem do Messias. Gente, que homem extraordinário que foi o filho dela, hein? Boaz, um homem de bem,
o resgatador de Ruth. Uma mulher que é transformada, uma mulher que recebe a esperança da salvação. Os filhos dessa mulher não serão qualquer um, não, gente. Eu costumo dizer que o maior empoderamento feminino é poder criar a próxima geração de homens. Que alegria que eu sinto quando eu vejo os meus filhos tratando as minhas noras com honra. Que alegria que eu sinto quando eu vejo meu filho que acabou de se tornar pai, somando com a esposa dele, acordando de madrugada com ela, mesmo quando ele não pode dar mamar. Dando todo o suporte, todo o amor, todo o apoio, todo o encorajamento. Poxa, faz eu olhar para ele e falar assim, valeu a pena. Um filho que não abusa da esposa, um filho que não bate na esposa, um filho que não maltrata a esposa. Isso é poder feminino. Educa esses homens direito, gente. Às vezes fala para a menina, vai lá, filha, não dependa de homem para nada. Você pensa que você está ajudando muito quando você fala isso para sua filha? Ela se torna uma super poderosa que castra o marido dela. Fica um homem banana. Por quê? Porque a menina vai lá e resolve tudo sozinha. E como diz o meu marido, não dá folga para homem não, porque ele já nasce folgado. Muitas mulheres pensam que estão arrasando. Não depende de homem nenhum. E vai usurpando a autoridade masculina. Quando você pensa que não, você está cheia de autoridade masculina. O feminino foi para o ralo. E você está casado com um Acabe. Um banana. Porque onde tem um Acabe, tem uma Jezabel, querida. Se é para falar de poder feminino, poxa vida, gente. Educar a próxima geração de homens. Forma homens de valor. Não cria filhos na barra da saia, não. As meninas, vai lá, filha, vai lá, faz universidade, tira a carteira. E os meninos ficam assim, o que você quer comer hoje, bem? Ô, filhão, o menino está com barba na cara, tem 20 anos. Quem é a menina do colégio que está te olhando? Tem que pedir bênção para mim, hein? Meu filhinho, não vai casar com qualquer uma, não. A menina chega, já está com 18 anos na faculdade, o menino, e aí, filhinho? Eu já passei de fase no Candy Crush, mãe. Né, mamãezinha? Sabe quando seu marido fala, deixa esse menino ir, deixa ele pegar ônibus. Ai, eu tenho medo. Segura na mão de Deus e vai. Mas não castre os seus filhos. Fica os meninos... Saiu uma pesquisa lá no Brasil falando que os homens estão amadurecendo com 45 anos de... Gente, 45 anos? Um homem amadurece com 45 anos? Aí vai ver por trás, vai ver por trás. Ou é um homem abusivo, ou é um homem banana. Deus não fez para disputar poder com o homem, não, gente. Deus fez a gente para apreciar o masculino e nos darmos o devido valor para que o feminino também seja apreciado e respeitado. Não é nos tornando homens que nós vamos acabar com o feminicídio. Aliás, muitas mulheres, em nome de acabar com o feminicídio, estão praticando o feminicídio. O que é isso? Matando o feminino. Muita mulher, para ser respeitada, vira homem. E ela acha que qualidade, tudo que é masculino, o que é feminino, é de segunda categoria. Coisa de mulherzinha não, meu filho. Coisa da mulher que tem o poder de agregar a família em volta de uma mesa para comer a janta dela. Isso é poder. Coisa de mulher que sabe que tem valor porque não sabe abrir as pernas para todo mundo. Não sou de qualquer um, não, meu filho. Sou bijuteria, não. Sou joia. Joia não fica em banca, joia fica em cofre. Uma atitude completamente equivocada. As meninas virando macho, os machos virando uma beba. E por trás disso tudo, articulando isso tudo, um pensamento feminista equivocado. Que começou com uma luta por igualdade de direitos. Ok. Igualdade de direitos? Igualdade de oportunidades? Ok. Vamos demonizar isso, não? Que tem muitas culturas que a mulher é muito esmagada mesmo.
Ok? Mas igualdade de direitos e de oportunidade não significa você virar um macho para ter valor. Não significa você usurpar a autoridade masculina ou ridicularizar o masculino. Não precisa de homem para nada. Engraçado que eu vejo essas mulheres falando isso, mas eu não vejo nenhuma mulher dentro de um esgoto para desentupir um esgoto. Lá nessa tragédia do Rio Grande do Sul, as mulheres ajudaram de outro jeito, mas não foram elas que recolheram corpos. Quem pega pedaço de gente espalhado no chão não é a bombeira mulher, é o bombeiro homem. Porque a mulher não tem estrutura psíquica para lidar com um trauma desse tamanho. A gente foi para gerar vida, a gente foi criado para gerar vida, para trazer vida, não para recolher pedaço de morto. Quem tem uma estrutura psíquica para esse tipo de trabalho é homem. Eles sentem, eles ficam abalados, mas são eles que vão para a guerra e ainda continuam levando uma vida depois. Se a gente fosse para a guerra, a gente mesmo ia dar cabo da vida, porque não ia dar conta da pressão. Então, não ridiculariza o masculino, não. Se você teve uma péssima figura masculina na sua vida, perdoe e prossiga, mas não coloca todo mundo dentro do mesmo saco, não, porque tem muito homem digno, muito homem bom, muito homem honesto, muito homem que resolve a vida. Esse lugar que a gente está, eu não tenho medo de arriscar. 99,9% foi construído por homens, se não 100%. Você vê na construção civil, 90% de homens. Então, vamos parar de reproduzir um discurso idiota, pensando que isso é avanço feminino. Não é. Porque, na prática, tem um bando de mulher infeliz, mal amada, feia pra caramba. Umas mulheres que pararam de se cuidar, se abandonaram. Não, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Querida, nem de graça. Na prática, um tanto de casamento despedaçado, por causa de papéis invertidos, homens opacos, mulheres super fortes, mas infelizes, porque elas são bem-sucedidas no trabalho, elas são bem-sucedidas e respeitadas fora de casa, mas dentro de casa estão frustradas. Os filhos chamam a babá de mãe, o marido tem amante, mas elas são poderosas no mercado de trabalho. Gente, vamos aprender? Vamos recalcular a rota? A gente não precisa de voltar para o lugar onde a gente era abusado e não tinha voz, não. Mas a gente não precisa de ficar no extremo do pêndulo. A gente precisa de buscar equilíbrio em Deus. E qual é o papel que Deus tem para nós, mulheres? Nós somos poderosas na influência. Uma vez eu vi um pastor falando, eu concordei com ele. Ele falou assim, ao homem foi dada autoridade e à mulher foi dado poder. E é a pura verdade. O homem tem autoridade, mas a mulher exerce um poder sem igual. Ela educa, ela reconcilia. Quando tem uma mãe dentro de casa, ela é a cola da família. Quando morre a mãe, quem já teve aí a infelicidade de perder uma mãe dentro de casa, sabe que a cola foi embora. A mulher tem um poder de reconciliação, de agregar, de juntar, quando ela está alinhada com a sua identidade feminina. É lindo de ver o poder que as nossas vós tinham, que a nossa mãe, no jeitinho delas, às vezes sem abrir a boca, a casa toda ia orquestrando ao redor dela. A mãe. A mulher mais poderosa da Bíblia foi Raabe, a prostituta? Não. Foi a rainha Esther? Não. Foi Maria, a mãe. A mulher mais poderosa do mundo foi aquela que pôs o Salvador para fora. Que privilégio que essa mulher teve. Escolhida pelo próprio Deus para gerar o filho dele no ventre dela. Que menina extraordinária. Maria devia ter 16 anos quando isso aconteceu. Uma adolescente praticamente, cheia do Espírito Santo. E é tão lindo que quando Maria se descobre grávida, ela vai atrás de Isabel, a mulher mais velha. Que lindeza. Você vê aí o caráter de Maria. Ela não estava disputando poder, sabe, pela juventude. Ela foi buscar conhecimento.
em uma mulher que o anjo Gabriel falou que estava vivendo uma experiência semelhante. Ela ficou 3 meses com Isabel, gente, até o tempo de se completar a gestação de João Batista. E eu fico imaginando o que essas duas conversaram. Que ela voltou para casa tão corajosa para enfrentar os olhares em Nazaré. A gente não pensa nessa parte, né? Que as Candinhas tudo fizeram a conta. Pera, mas casou com José, março, abril, A gente não pensa nessa parte, né, gente? Maria. Você já pensou o que Maria... Ela amamentou o rei. Meu Deus. Na queda nós perdemos o nosso lugar. Mas na encarnação do Verbo, Jesus podia ter surgido na face da terra. Mas Deus intencionalmente estava nos colocando no lugar que nós perdemos. Quando Ele colocou o filho dele no ventre de uma mulher mortal e comum, santa, especial com certeza, uma mulher com qualidades, mas uma mulher que também precisava de salvação como nós. Uma mulher que foi obediente, submissa e se entregou por inteiro para cumprir o propósito dela, sendo mãe. Às vezes você não pode gerar com o ventre, mas a maternidade é algo inerente ao feminino. Você é mãe de alguma coisa, de alguém, você é mãe. Você pode não ter gerado, mas você tem o poder do conselho, você tem o poder da reconciliação, você tem o poder de curar com um abraço. Não vão negociar isso, gente. Quantas mulheres nessa geração não querem nem ser mães? Tamanho o nível de contaminação do inferno. Não quero ser mãe. O mundo está muito mal para eu ser mãe. Pois é, então o mundo precisa dos seus filhos. O mundo precisa de homens educados à maneira de Deus. O homem precisa de homens verdadeiros, destemidos, corajosos, cheios do Espírito Santo. Você pode ser mãe de um deles? Que a atitude de Raabe nos ensine nessa tarde. Que você acolha e proteja o que é certo. Que você erga a sua voz para declarar a verdade, profetizar a vida. E que você traga toda a bênção do Senhor sobre toda a sua casa. E entre debaixo do propósito dele para a sua vida. Pela sua atitude. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola, que nos inspira. E que mulher inspiradora é Raabe. Ah, Senhor. O Senhor é o especialista de escolher aquelas pessoas que diante da sociedade não são nada. Mas o Senhor vira a chave, muda a história, reescreve destinos. Não interessa de onde nós viemos. Se viemos de uma família difícil, complicada, de uma história de maldição, como Ruth veio. O Senhor é aquele que reescreve a nossa história. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque em nós uma nova atitude. Na maneira que nós protegemos e acolhemos pessoas e ideias. Na maneira que nós falamos, Senhor. Nas conversas que temos, nas coisas que falamos sobre os outros, nas coisas que falamos sobre o Senhor. E que nós não nos ocupemos apenas de nós mesmas, mas que a gente coloque através da nossa atitude toda a nossa família debaixo da tua bênção e livramento. Como Raabe livrou toda a sua casa e ganhou uma nova nação, um novo povo
e também construiu a sua família, se tornando a mãe de Boaz, nós te pedimos que o Senhor também nos ajude a colocar a nossa casa debaixo do teu propósito. Que o nosso coração seja alinhado ao teu. E que o Senhor dê a nós o fim que o Senhor deseja, o propósito que o Senhor deseja. Eu oro por mim e oro por cada uma das minhas irmãs aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, queridas.